Graça e paz, gente. Agora sim, em definitivo, aqui no projeto Fome e Sede, para a gente poder responder mais a um dos muitos porquês que a gente está se comprometendo em responder durante estes dias, gravando pequenos vídeos. Ok? A pergunta nessa ocasião é a seguinte: por que devemos evangelizar? Essa é a resposta que a pergunta que a gente vai tentar responder dos irmãos aí, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor nessa oportunidade, ok? Por que a gente deve evangelizar? Em primeiro lugar, a gente precisa de um texto bíblico para poder responder e fundamentar, obviamente, qualquer resposta. O texto que a gente vai usar para poder responder essa pergunta está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quando Jesus ele diz aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Por que devemos evangelizar? Devemos evangelizar porque, obviamente, é ordem de Jesus. Nós, como cristãos, devemos entender o seguinte: nós não pregamos o evangelho para ganharmos almas, como algumas pessoas pensam, mas nós pregamos o evangelho para que nós possamos demonstrar que fomos alcançados pela graça. Somente os alcançados pela graça, somente aqueles que foram evangelizados, obviamente, é que vão evangelizar. É impossível alguém ter sido alcançado na profundidade do evangelho e, obviamente, não cumprir com a ordem de Jesus. Evangelizamos, então, em primeiro lugar, porque é ordem de Jesus. Ok? Pregar o evangelho é uma marca da igreja e uma marca daqueles que são verdadeiramente convertidos. Quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Se uma igreja ela não evangeliza, ela precisa então ser evangelizada. Por que devemos evangelizar? Devemos evangelizar em segundo lugar, porque além de ser uma ordem de Jesus, é uma missão realizada por Jesus e passada a nós. Evangelizar é uma missão que foi realizada na prática por Jesus e também nos foi transmitida enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Jesus. Isso foi passado a nós para que pudéssemos, então, prosseguir com a missão. Já que evangelizar, então, é uma missão da igreja, lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso número 15, nós vamos ver algumas características dessa missão. Evangelizar é missão da igreja. Evangelizar é, então, uma ordem de Jesus. Evangelizar é uma missão que tem características. E quais são estas características? Vamos a elas? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós queremos dizer que é a característica marcante dessa missão de evangelizar, que é a missão dada à igreja por Jesus, que é realmente uma ordem de Jesus. A primeira característica é que esta missão dada por Jesus, ela tem uma característica imperativa. Jesus disse: ide. A igreja não tem, de maneira nenhuma, a opção de fazer uma outra coisa. Se verdadeiramente somos seguidores de Jesus, se verdadeiramente Jesus é nós obedecemos a Jesus indo. E a gente pode ir de maneira direta, e a gente pode ir de maneira individual, e a gente pode ir coletivamente, e a gente pode ir de maneira formal, que é a pregação no púlpito, e a gente pode ir através das redes sociais, e a gente pode fazer isso através de carta, e a gente pode fazer isso através da distribuição de folhetos, e a gente pode fazer isso de várias e várias maneiras. Mas nós temos que ir. Não podemos deixar de ir. A igreja não possui de maneira nenhuma o ministério da esterilidade. A igreja possui
o ministério da funcionalidade. Ide é a primeira característica da missão dada por Jesus. Evangelizar é a missão da igreja, é a ordem de Jesus, é a missão dada à igreja. A primeira característica então da missão é que ela é imperativa. Mas depois de Jesus dizer, ide, ele disse, por todo mundo. A segunda característica desta missão, então, ela é expansiva. A igreja deve ir, e ir por onde? Por todo o mundo. A igreja deve fazer com que o evangelho se alastre por todo o mundo. A igreja deve fazer com que o evangelho alcance pessoas no mundo inteiro. E por que isso? Porque diz a Bíblia que a pregação do evangelho, ela vai alcançar pessoas que estão em todas as tribos, línguas, raças, povos e nações. O evangelho deve ser expansivo e a igreja deve pensar formas pelas quais o evangelho deve se expandir. Terceiro lugar, terceira característica da missão de Jesus dada à igreja. Depois de Jesus dizer, ide, depois de Jesus dizer, por todo mundo, depois de Jesus mostrar a primeira característica sendo como imperativa, a segunda sendo como expansiva, ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai. Mas e pregai o quê? E pregai o evangelho. Observemos a importância do destaque nesse ponto, porque a gente vai, obviamente, analisar que existem hoje no nosso contexto muitas igrejas, muitas denominações, muitas portas abertas, mas a gente precisa fazer uma pontuação interessantíssima, importantíssima, ao que tange ao seguinte: todas estas igrejas, todas estas portas abertas estão pregando o evangelho? Sim ou não? É necessário ir e pregar o evangelho. E o que significa ir e pregar o evangelho? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Significa dizer, então, que pregar o evangelho consiste em falar do nascimento de Jesus. Consiste em falar sobre o ministério de Jesus. Consiste em falar sobre a obra feita por Jesus. Significa falar sobre a prisão de Jesus. Significa falar sobre a crucificação de Jesus, mas acima de tudo consiste em falar sobre a ressurreição de Jesus. Fora disso, o que se prega fora disto não é evangelho. E Jesus frisa que nós devemos ir enquanto igreja e pregar por todo mundo o. Pregar o evangelho consiste em falar sobre arrependimento. Pregar sobre o evangelho consiste em falar sobre a fé como dom de Deus. Pregar sobre o evangelho consiste em falar sobre vida, sobre morte, sobre vida eterna, sobre morte eterna. Pregar o evangelho consiste em falar sobre céu e sobre o inferno. Ou seja, pregar o evangelho consiste em pregar toda a verdade de Deus. Toda a essência do evangelho. Aonde se prega a prosperidade, ali não se prega o evangelho. Aonde se prega ênfase sobre os demônios, ali não se prega o evangelho. Aonde se prega autoajuda, ali não se prega o evangelho, porque o evangelho não é autoajuda, mas é ajuda do alto. Aonde se prega apego às coisas desta vida, ali não se prega o evangelho. Jesus por todo mundo e pregai o evangelho. A terceira característica da missão, ela é expositiva. O que se deve expor nessa terceira característica? O evangelho. Fidelidade ao conteúdo do evangelho. Mas existe uma quarta e última característica desta importante missão dada por Jesus. A igreja é um instrumento, é o veículo pelo qual a evangelização se torna. E a igreja prega o evangelho de maneira que ele é eficaz quando a igreja é fiel ao conteúdo do evangelho.
Mas há uma quarta característica dessa missão. Jesus dizer que a missão dada de evangelizar, ela é imperativa. Depois dizer que ela é expansiva. Depois dizer que ela é expositiva. Jesus vai dizer ainda que esta missão ela tem uma quarta característica. Ela deve ser direcionada. E direcionada a quem? A toda a criatura. O evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todas as outras religiões, em aspectos de vida. Isso significa dizer que os brancos precisam ouvir falar do evangelho, que os negros precisam ouvir falar do evangelho, que os orientais precisam ouvir falar do evangelho, que os ocidentais precisam ouvir falar do evangelho, que os ricos precisam ouvir falar do evangelho, que os pobres precisam ouvir falar do evangelho, que pessoas em todas as partes do mundo, em todos os continentes, que toda a criatura, sejam pessoas de boa índole, sejam pessoas de má índole, todas as pessoas precisam ouvir falar do evangelho. Por que devemos evangelizar? Devemos evangelizar porque é a ordem de Jesus. Por que devemos evangelizar? Devemos evangelizar porque é uma missão dada por Jesus àqueles que pela graça se tornam servos, discípulos, igreja de Jesus. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Como a igreja deve evangelizar? A igreja deve evangelizar baseada nos ensinos de Cristo. Como a igreja deve evangelizar? A igreja deve evangelizar obedecendo a Jesus de forma imperativa. A igreja deve evangelizar criando meios para que a pregação do evangelho se expanda, para que seja expansiva. Como a igreja deve evangelizar? A igreja deve evangelizar de maneira que a missão tenha conteúdo e obedeça o conteúdo e seja fiel ao conteúdo. A missão deve ser expositiva. E em quarto e último lugar, a igreja deve trabalhar para que a missão seja direcionada, para que o evangelho chegue a toda a criatura, a todas as pessoas, em todos os momentos, em todas as épocas. Ok? Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Deus abençoe a todos.